Quando uma partícula move-se de um ponto ao outro e a gente está interessado a saber com que rapidez ela move, nós podemos calcular sua velocidade média pela razão do deslocamento pelo intervalo de tempo. O ΔR é o tempo de posição final menos a inicial e o ΔT é o tempo final menos o inicial. Um exemplo, nós temos um vetor inicial de 3i menos 3j mais 2k e ele passa a ser menos 3i menos 5j mais 5k em 10 segundos. Nós calculamos esse deslocamento em cada coordenada e dividimos pelo ΔT, que ele fez essa trajetória em 10 segundos. Então, 10 menos 0. Ele começou no 0, passou a ser 10. Então, é 10 segundos. Então, agora a gente vai fazer isso em cada coordenada. Abre um parêntese. Menos 3 menos 3 dividido por 10 na coordenada I. Mais, abre parêntese. Menos 5 menos 3 dividido por 10 na coordenada J. Mais 5 menos 2 dividido por 10 na coordenada K. Isso nos vai dar uma velocidade média de menos 0,6 metros por segundo, uma velocidade contrária de 0,5 metros por segundo na coordenada I, mais uma velocidade de 0,2 metros por segundo na direção contrária, porque é negativo, na direção de J, mais 0,3 metros por segundo na direção de K. Quando a gente está interessado em saber a velocidade no instante exato, fazemos o intervalo tender a zero, o que vai fazer com que ele seja um ponto apenas. Esse intervalo vai diminuindo, a fim que seja só um ponto. Quando a gente quer esse ponto, a gente quer a velocidade instantânea, que é o mesmo que a derivada do deslocamento em relação ao tempo. Deslocamento S em relação ao tempo. Isso é o mesmo que ΔR sobre ΔR não. Isso é o mesmo que derivada de R sobre derivada de T. Na questão 6 da seção 4.3 da página 84, ele fala sobre a posição de um elétron dada por 3,00t na direção de I, menos 4t² na direção de J, mais 2 na direção de K. E ele também dá a informação que t está em segundos e o r em metros. A primeira pergunta é assim: qual a velocidade Vt na notação de vetores unitários? Para isso, a gente tem que derivar o r, que é o mesmo que pegar ΔT, abre e escreve todo o r. Para isso, a gente vai derivar cada coordenada separadamente, porque elas não estão na mesma direção, cada um é uma direção diferente. Derivando a primeira, nós temos que esse dx, o i é o mesmo que o dx derivando em relação a t. O j é o mesmo que dy derivando em relação a t. Com isso, nós temos que isso daí é a derivada de x com relação a t de 3t é o mesmo que 3. A derivada de dy em relação a t de 4t², desce o expoente, menos 8t. J. E a derivada de 2, de dz em relação a dt, é o zero, porque é uma constante. Então, a primeira pergunta pede a velocidade Vt na notação de vetores unitários. E essa daqui é a primeira resposta. A segunda pergunta pede a velocidade no instante 2. Para isso, a gente só faz substituir. Aqui, como não tem como substituir o t, ele é uma constante 3.
Então, ele é 3 metros por segundo na direção de I, e substituindo t no menos 8, fica menos 16 metros por segundo na direção contrária de J.